Entrevista de Mancini após a derrota do Bragantino para o Flamengo. E nessa parte da entrevista ele fala justamente do Flamengo. Veja só o que ele falou. O Flamengo acabou liquidando a partida com 20 minutos ou até menos, quando no primeiro tempo a gente impôs uma dificuldade muito grande para eles. Eu acho que a diferença básica entre os tempos foi exatamente o fato da gente não saber conviver bem com o erro e isso acabou tendo um efeito dominó no segundo tempo, o que levou o Flamengo a fazer os 3 gols. Um lance que me chamou a atenção, ali ainda estava 0-0 a partida, poderia ter sido até uma expulsão e uma situação totalmente atípica no jogo, né? Eu não estou aqui buscando desculpa, longe disso, até porque o Flamengo mereceu o resultado. Mas eu acho que é um lance que, a partir do momento em que você vê na televisão, você vê, além da gravidade, um lance que deveria ter sido chamado pelo VAR. O VAR chama por muito menos, essa é a verdade. E hoje ficou devendo, ainda mais quando o jogo estava 0-0 e poderia ter impactado diretamente uma expulsão ali naquilo que a gente veria na segunda etapa. Não tenha dúvida que a gente viu 2 jogos dentro de 90 minutos, né? Um primeiro tempo muito bom, onde a nossa equipe vibrou bastante na partida, teve algumas boas oportunidades, inclusive. Nós não dávamos chance ao Flamengo para que ele organizasse o seu jogo e a gente ainda teve um pouquinho de dificuldade para encaixar a marcação no primeiro tempo, porque havia uma troca de alguns atletas do Flamengo ali no setor de meio campo, entre os meias e os atacantes, e isso de certa forma dificultava um pouco, fez com que a gente tivesse que jogar um pouco mais para trás. Mas ainda assim, jogando bem, saindo de trás, duelando, brigando. Já na segunda etapa, após o lance do Juninho, onde há um erro de passe, a gente acaba levando o gol e aí há uma desorganização emocional na equipe, né? Isso eu já havia notado lá no jogo diante do Bahia, que foi nossa outra derrota na estreia, mas hoje ficou um pouco mais evidente. Aí em seguida a gente toma o gol de pênalti e aí com 10 minutos de segundo tempo nós já perdemos por 2-0 e aí há uma interrupção naquilo que nós vínhamos fazendo bem no primeiro tempo. É óbvio que eu estou há pouco tempo ainda no clube para te dar uma resposta certeira, verdadeira, mas com certeza hoje eu vi uma equipe que perdeu energia no segundo tempo, onde deveria ter duelado um pouquinho mais. Eu sei que o erro individual ele não poderia ter acontecido, mas ele faz parte do jogo. Às vezes o atleta vai errar um passe ou outro. A gente tem que, exatamente por isso, ter uma conexão entre os setores para que a gente possa neste momento do erro, alguém reparar e nós não tivemos tempo para isso, porque o passe entra no Jorginho, o Jorginho acha o Arrascaeta já numa situação de finalização, ele ainda dá o drible, enfim. Eu acho que é tudo para a gente amadurecer, aprender, para que nos jogos seguintes aí, porque nós temos ainda muita coisa a buscar no campeonato, que isso não volte a acontecer. Acho que a partir do momento em que a gente toma o gol por um erro, a equipe acabou sentindo, o Flamengo obviamente vencendo a partida ganhou com isso, né? Você ganha emocionalmente, mentalmente a equipe fica mais forte e do outro lado a gente acabou se abatendo com isso. E isso tem um impacto muito grande no futebol quando você se abate, porque você perde a tua essência de jogo, você perde a tua organização, o atleta fica inseguro e isso gera aquilo que foi visto na segunda etapa, né?